de 14 a 26. Diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, não aproveite se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dele dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tens fé, eu tenho obras. Mostra essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo como insensatos, que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, qual diz? Abraão creu em Deus. Isto lhe foi imputado para a justiça. Foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A Epístola de Tiago é uma epístola muito interessante. Como todo livro da Escritura, ela representa a sabedoria de Deus. E até um certo tempo, alguns expoentes na igreja não aceitavam a carta de Tiago como um livro canônico. Quando a gente olha fala isso, né, não é porque é a igreja que determina o que é a palavra de Deus, mas ela reconhece que é a palavra de Deus. A palavra de Deus por si só, ela já se confirma, se apresenta. Mas a grande dificuldade, dentre outras, eu acho que essa é a principal, é não entender que a ênfase da carta de Tiago está voltada no comportamento cristão. Principalmente quando fazia um paralelo com o texto do apóstolo Paulo, que fala de fé, homem é justificado por fé somente, e por não entenderem, apesar dos muitos estudos, da muita erudição, e nós, graças a Deus, estamos na frente desses homens, porque não porque sejamos mais inteligentes, mas porque nós temos toda a caminhada, tudo que eles escreveram, e tudo que a teologia da nossa igreja e de toda a história da igreja está a nós apresentada, nós temos facilidade de termos os textos bíblicos à nossa mão num instrumento só que nós chamamos de Bíblia, né? Mas para esses homens anteriormente não era bem assim, não. Eles não tinham a facilidade que nós temos da diversidade de conhecimento, de pessoas que escreveram, piedosas que escreveram e labutaram sobre a Escritura, né, da facilidade dos textos bíblicos, de todo aquele aparato que hoje nós temos à nossa mão à distância de um dedo, muitas vezes. Mas o não entendimento, um dos não entendimentos da carta de Tiago é querer fazer uma oposição entre o que o apóstolo Paulo fala sobre fé e o que ele fala aqui sobre fé. E nós vamos primeiro entender que a ênfase aqui é no comportamento cristão, numa vida de piedade, na santificação e na obediência aos ensinos da palavra de Deus, naquilo que tange a nossa vida. O que nós estamos vendo aqui, o que Tiago está ressaltando nesses versos, está em total concordância com toda a Escritura com relação à fé e obras. Porque nós vamos perceber que aqui claramente Tiago vai dizer que fé e obras representam uma única coisa. Uma coisa vai manifestar a outra. As obras manifestam a fé e não existem obras, as que nós estamos falando aqui,
sem fé. Lá em Mateus capítulo 5, verso 14 a 16, a palavra de Deus vai tocar nesse assunto. Quando ele diz assim: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, que ilumina todos que se encontram na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Lá em Efésios capítulo 2, verso 10, a palavra de Deus diz assim, quando ele fala da conversão, da ressurreição em Cristo, dizendo que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Deus, na sua infinita graça, na sua misericórdia, nos resgatou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso fala Colossenses, mas é isso que Efésios está dizendo, ali nós somos ressuscitados em Cristo. E aí ele diz lá no finalzinho, esses que são ressuscitados em Cristo, esses que nasceram em Cristo Jesus, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A nova criatura, o crente, aquele que é regenerado, aquele que é tirado da morte e dado vida, a esses criados em Cristo, eles foram criados para boas obras. E é isso que nós estamos vendo aqui. A junção dessas duas coisas. A fé e as obras. As obras são manifestação da nossa fé. E é com isso que Tiago está preocupado. Com o testemunho que nós, crentes, devemos dar ao mundo. O nosso testemunho, a nossa vida, a forma como nós vivemos, a forma como nós nos comportamos, ela demonstra o Deus a quem nós servimos. Com as nossas ações, nós mostramos se somos realmente do Senhor ou não. E é nesse contexto que as palavras do Senhor Jesus, lá de Mateus capítulo 10, verso 32 a 33, nos são evidenciadas. Ele diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu me confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Nós confessamos e negamos a Cristo através das nossas vidas, e não somente por meio de uma declaração verbal. Com nossas vidas nós mostramos que somos filhos de Deus. Lá em Mateus capítulo 12, verso 33 e 34. A palavra de Deus vai dizer assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas sendo maus, porque a boca fala do que está cheio o coração. A preocupação de Tiago é com a vida cristã dos irmãos da igreja, com a falta de harmonia que pode existir entre o nosso discurso e aquilo que nós vivemos, como mostra ali o texto de Mateus capítulo 12. Provavelmente a grande disputa ali era o texto da Escritura não fala, e nós não conseguimos recuperar isso no contexto histórico, mas provavelmente Tiago tinha algumas pessoas ali no seu grupo, ou intelectualmente, ou academicamente, podemos dizer assim, fazendo transposição, discutindo, dizendo, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo os princípios da palavra de Deus, mas não demonstrando esses princípios na sua vida. Conheciam a teologia, mas estavam distantes da sua vida dessa teologia. E é o que, por exemplo, temos visto hoje, como sempre, mas hoje com um caráter diferente. Né? Nós temos textos teológicos pela internet, alcançamos documentos históricos, temos acesso não só na nossa língua, mas em outras línguas, da teologia dos nossos pais. E muitas vezes nós conhecemos essa teologia profundamente, mas nós não entendemos ou não vivemos essa teologia na nossa vida. Isso tem acontecido muito hoje em dia. O conhecimento está à nossa disposição.
Mas muitas vezes esse conhecimento que nós temos, ele não é referencial, ele não representa, ele não tem ação nas nossas vidas. Conhecemos somente, mas o nosso coração está distante dessas coisas. Ou podia ser que esses que Tiago se contrapõe nesse discurso, diziam ser alguma coisa e pelas suas obras, pelo seu comportamento, demonstravam que aquilo que pregavam, aquilo que falavam, era incompatível com as suas vidas. Essa é a preocupação de Tiago. Uma falta de harmonia que pode existir entre o nosso discurso e aquilo que vivemos. Às vezes nós pensamos que aquele texto de Jesus, né, eu confessarei diante do meu Pai, é uma confissão verbal, pura e simplesmente. Mas nós vamos perceber que confessamos e negamos a Cristo através das nossas vidas, através do nosso comportamento, através do nosso modo de vida. É só nos lembrar do Apocalipse e da menção que Apocalipse faz a marca da besta, na mente e na mão. Não há como esconder a nossa verdadeira profissão de fé. Em dado momento, nós iremos mostrar quem somos. O grande problema, e aí essa mensagem nos toca de forma muito particular, é acharmos que somos alguma coisa e não sermos isso que pensamos ser. Por quê? Porque as nossas ações, elas demonstram a nossa fé. Paulo, quando escreve as pastorais ali para Tito, no capítulo 1, verso 16, ele fala disso. Ele fala de homens que professavam conhecer a Deus, mas através de suas vidas negavam essa profissão de fé. Como diz lá, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. Por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Eu gosto muito de um filósofo pagão e a concepção que ele tem a respeito do conhecimento. Esse filósofo pagão é Sócrates. E Sócrates dizia assim: se um homem chegasse a conhecer alguma coisa verdadeiramente, ele viveria a partir desse conhecimento. E na vida cristã nós nos deparamos muito com isso. Conhecemos a Bíblia, mas não vivemos a Bíblia. Então, na realidade, nós não conhecemos. É um conhecimento puro e simplesmente intelectual, cognitivo. Não é um conhecimento que toca o nosso coração, que transforma a nossa vida ao ponto de vivermos por meio desse conhecimento. Eu gostaria, diante de entrar na argumentação propriamente dita que Tiago faz aqui, em defesa de uma fé que se comprova, de uma fé que manifesta, estabelecer alguns conceitos. O que é fé? Fé é tudo aquilo que se crê. Fé também é confiar. Absolutamente. É se comprometer com esse compromisso. Como nós, com essa confiança? É como nós vemos em Hebreus capítulo 11, verso 1. Certeza das coisas que se esperam. Convicção de fatos que não se veem. Crer, confiar. E o que seriam obras? Muitos crentes têm uma percepção errada sobre obras. Tem uma percepção espírita de obras. Obras significa atos, ações, trabalho, tudo que se faz por causa da fé ou pela fé são obras. Então eu poderia dar exemplo. Práticas devocionais são obras. Uma atitude moral correta são obras.
obediência a qualquer princípio da Escritura. São obras como amar o cônjuge, não mentir, obedecer aos pais, criar os filhos na disciplina e na administração do Senhor, amar a Deus, ser benevolente, paciente, gentil. Todas essas coisas são obras. Quando a palavra de Deus fala em fé e obra, vai estar se referindo a isso. A oração, a leitura da palavra, todas essas coisas são obras. Então, a partir desse conceito, nós podemos entrar no texto de Efésios, capítulo 2. Primeiro, eu gostaria de mostrar a estrutura argumentativa do texto. Como o Tiago segue essa sua argumentação, ao ponto de provar que a fé e as obras, elas são uma única coisa. Primeiro, ele mostra que uma profissão de fé vazia não tem valor. Ou seja, dizer somente que você tem fé não tem valor algum. Não representa uma prova inconteste da realidade. Segundo, o autor ironiza, mostrando que uma fé intelectual apenas. E essa fé que está em jogo aqui, essa fé que é morta. É uma fé intelectual apenas, um conhecimento sem envolvimento de vida, sem obediência, vai representar a fé dos demônios. E terceiro, ele vai provar que as obras vão manifestar uma fé interior. Por meio de nossos frutos, nós provamos de que árvore nós somos. E os nossos frutos são as nossas obras, que provêm de uma vida de fé. No verso 14 ele diz assim: meus irmãos, aproveite se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? O grande problema aqui, queridos, que surge é o caso dos crentes nominais. E quem são esses crentes nominais? Os crentes nominais são aqueles que dizem que são do Senhor, mas que não vivem isso. Professam uma fé, pura e simplesmente pelas suas palavras, mas a sua vida está distante daquilo que eles professam. E aqui no caso, já está rejeitando aqueles que dizem ter fé em Deus e não vivem uma vida piedosa de obediência e confiança na palavra de Deus. Eu acho que a maior característica de um cristão, a marca de um cristão, de um verdadeiro crente, é a obediência. Não é a perfeição no sentido de você não errar nunca. Mesmo porque nós vivemos na vida cristã crescendo e conhecendo a Deus. E ao conhecer a Deus, nós vamos abandonando determinados tipos de comportamentos que eram errados no pensamento e vamos assumindo outros. Então ninguém está completo nesse mundo. Sempre temos que fazer uma reflexão e uma revisão, uma reestruturação da nossa vida. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, verso 2, ele diz isso: não se deixem moldar pelo mundo, mas transformem, continuem transformando a mente de vocês. E essa transformação vem somente pelo conhecimento da palavra de Deus. Tiago está rejeitando esses que dizem que têm fé, mas que não vivem de conformidade com essa fé. Ele quer provar que não existe fé sem obras, ou verdadeira conversão sem uma vida de santidade. Às vezes nós falamos determinadas coisas, mas não entendemos ou não percebemos aquilo que nós estamos falando. Os fariseus eram assim. Eles conheciam a lei, conheciam as exigências da lei, mas eles viviam longe dessa lei, dos seus corações. Externamente, eles apresentavam esse conhecimento, mas a vida deles estava longe daquilo que eles diziam crer. Tiago aqui está querendo provar que não existe fé sem obras, que não existe uma vida de conversão sem uma vida de santidade. E aí ele vai dizer: que proveito, que vantagem, de que serve uma fé que não é acompanhada de uma confirmação,
De que serve eu conhecer o Evangelho se eu não coloco ele em prática? De que serve eu conhecer teologia se essa teologia não entra e não faz parte da minha vida? De que serve uma fé que não é fé, que não pode salvar? E essa fé, que é pura e simplesmente cognitiva, intelectual, é uma fé que não pode salvar. Porque ela não se manifesta na nossa vida. Ela representa somente um conhecimento intelectual da verdade. Ela não mostra que essa verdade está internalizada em nós. O que Tiago está abordando aqui não é a fé no momento da conversão, como nós vemos ali no livro de Romanos, mas aquela fé, aqueles irmãos que já passaram por esse momento de conversão, dos frutos que demonstram essa fé que se manifestou inicialmente. E Tiago vai demonstrar o efeito de palavras vazias, que não são acompanhadas de uma ação efetiva. E ele vai comunicar isso de uma forma muito eficaz, por meio de comparações e exemplos. E é muito interessante porque, às vezes, nós pregamos e falamos de conceitos que são que tem uma conotação tão espiritual que não toca na nossa realidade. É uma coisa tão espiritualizada, que está tão acima que ela não entra na nossa realidade, no nosso dia a dia, e não faz parte disso. E aí, quando nós começamos a fazer essas comparações tão simples, como Jesus fazia das parábolas, mostrando a realidade do reino de Deus, através de coisas que nós conseguimos captar, conhecer, que fazem parte da nossa realidade. E é isso que o Tiago vai fazer aqui. Aqui no verso 15, verso 16, nós vamos ver essas comparações para mostrar que uma fé que não tem obra, um conhecimento teológico somente, um conhecimento bíblico somente, em que a nossa vida não está envolvida, aquilo não faz parte de nós, não tem proveito algum. Essa fé, ela é inoperante, ela é inexistente, porque ela não se manifesta. Olha o exemplo que ele dá aqui. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre nós disser, ide em paz, aqueceis e fartai-vos, sem contudo dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago está apresentando uma analogia para comparar a esterilidade de uma fé sem obras com a esterilidade de palavras simples, sem efetivação. Ou seja, o efeito simples de palavras sem ação não faria diferença alguma, da mesma forma que dizer pura e simplesmente que se tem fé, sem demonstrar essa fé. Essa fé não tem valor algum. Essas palavras não têm valor algum. A pessoa em foco aqui, ela por si só, ela não teria condições de suprir essas necessidades. E aí nós temos um irmão que dá uma ordem como se ela pudesse fazer isso, como se ela tivesse condições de fazê-lo por si mesma. Só que ela não tem. E aquele irmão, nesse contexto aqui que nós vemos, tá? Ele demonstrava visivelmente que não tinha condições de suprir o que lhe fora ordenado. Então, qual o proveito dessa advertência, dessa ordem? Ide em paz, aqueceis e fartai-vos. Se eles não têm condições, por si só, de suprir a sua necessidade. Essa ordem não teria valor nenhum, não serviria para nada. Faltava o principal para dar sentido a essas palavras. Seria a ação. Seria bem diferente se essa pessoa tivesse em suas mãos alimento e roupa e chegasse para esses irmãos que por eles mesmos não teriam condições de suprir as suas necessidades, e chegasse assim, olha, aquecei-vos e fartai-vos, vai para casa, come, se veste. E aí aquilo seria dado, aquela ordem teria significado
obras saem, pura e simplesmente, e juntamente com aquela ordem, não há nada que a acompanhe ou que a possa tornar efetiva, ela torna-se sem sentido. Fica sem sentido aquela ordem de vestir-se e de se alimentar. É isso que ele vai dizer. Assim também no verso 17. A fé, se não tiver obras, por si só está morta. Da mesma forma que aquelas palavras vazias de conteúdo não tinham utilidade alguma, porque não eram acompanhadas de uma ação efetiva, e por causa disso não tornava possível a obediência àquelas palavras, porque não eram acompanhadas dessa ação efetiva. Da mesma forma, a fé que não repousa numa vida piedosa, de obediência à palavra de Deus, de demonstração de confiança e amor a Deus e aos homens, não representa nada. É isso que Tiago está dizendo, porque muitas vezes nós, como crentes, dizemos que cremos e confiamos no Senhor, e na primeira circunstância que temos que colocar em prática nisso, nós murmuramos, nós não cremos, e nós desacreditamos aquilo que a palavra de Deus fala. Não confiamos na ação e na direção de Deus nas nossas vidas. Murmuramos, nos revoltamos. Que fé é essa? Que confiança é essa que nós dizemos ter? E quando temos que provar isso, nós damos para trás. Tiago capítulo 1, verso 26. Olha o que ele diz. Se alguém se impõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Pai é visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O conceito de religião de Tiago não era um cerimonial puro e simplesmente, não era um comportamento puro e simplesmente dominical, mas a religião deveria se apresentar, se fazer presente na vida das pessoas. Ou seja, como é que eu demonstro ser religioso? Refreando a minha língua, sendo misericordioso para com aqueles que precisam da minha ajuda. Como ele diz aqui, visitar os órfãos e as viúvas das suas tribulações. E por último, guardar-se incontaminado da imoralidade e da impureza desse mundo. São essas coisas que dão sentido à nossa religião. São essas coisas que dão sentido à nossa fé. O que dá sentido à fé são as obras que as acompanham. Em Efésios capítulo 2, verso 10, a palavra diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Isso faz parte da nossa natureza. Tiago está se referindo, está direcionando o seu discurso àqueles que querem viver uma dicotomia em suas vidas, que dizem conhecer a Deus, a doutrina, mas não querem se envolver, se comprometer na vida prática com essa doutrina. São religiosos que se refere ao ritualismo, à religiosidade de compromisso, mas as suas vidas e seus corações estão distantes do Senhor, como os fariseus. E lá em Mateus capítulo 23, verso 23, nós temos uma demonstração muito clara disso. Esse comprometimento físico ou aparente, externo, mas sem nenhum comprometimento interior. A fé deles não tocava a sua vida. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, vento do cominho. Eles não eram obrigados a dar o dízimo dessas coisas. Mas eles davam. E o Senhor diz que o Senhor Jesus não reprova esse tipo de comportamento, pura e simplesmente, de dar o dízimo dessas coisas. Não é isso que o Senhor está reprovando. O Senhor está reprovando porque eles eram tão zelosos
zelosos com essas coisas externas, mas que dentro dos seus corações estavam distantes completamente do Senhor, porque negligenciavam os princípios mais básicos da lei, negligenciando os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Olha o que ele diz: deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Com essa atitude, eles estavam mostrando que eram zelosos diante do Senhor, claramente falando. Que reconheciam a graça de Deus naquilo que eles tinham, mas isso era só de boca para fora, porque as suas vidas demonstravam que eles negligenciavam os princípios mais básicos e importantes da lei do Senhor: a justiça, a misericórdia e a fé. E daí nós podemos entender: práticas religiosas são fúteis quando não provém de um coração sincero. E é isso que nós vamos ver lá em Hebreus, capítulo 11. Verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Práticas religiosas são fúteis quando não provém de um coração sincero. Calvino tem uma frase interessante a respeito disso. Ele vai dizer que o Evangelho não é uma doutrina de língua, mas de vida. No verso 18, Tiago diz assim: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra essa tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Percebam que aqui há Tiago está criando um ambiente, através da sua argumentação, para mostrar que esse tipo de comportamento, esse tipo de afirmação, seja uma afirmação categórica, seja uma afirmação implícita, ou seja, a pessoa diz que tem fé, mas vive uma prática de vida distorcida. Então ele cria tipo um diálogo com o seu opositor, mostrando que aquele seu pensamento é falso, e começa a provar isso. E aqui ele chega no momento em que ele diz: olha, vamos fazer o seguinte, eu estou mostrando para você que a fé sem obras é morta. Da mesma forma que as palavras de uma pessoa que se dirige a outra em necessidade, que não tem condições de suprir as suas necessidades, e essa pessoa chega para ela: olha só, volta para casa, come e se alimenta direito, e ela não tem condições disso, e se essa palavra não vier com uma ação propriamente dita, ela não vai ter valor nenhum, porque aquela pessoa não tem condições de suprir as suas necessidades. Juntamente com essa ordem deveria vir os instrumentos, os meios, para que aquela ordem fosse cumprida. Então essas palavras não têm sentido algum. Da mesma forma, uma fé deve ser comprovada, ela deve ser manifestada. Mas vamos fazer uma coisa: mostre a tua fé, e eu mostrarei, a partir das minhas obras, a minha fé. É interessante isso. Por quê? Porque as obras são frutos da fé. Isso é bastante significativo. A primeira vez que eu vi uma árvore, um cajueiro, eu não sabia que era um cajueiro. Eu só descobri que era um cajueiro porque eu vi a fruta no chão caindo. Isso foi lá em Roraima. Era um caju desse tamanho, amarelo e outros vermelhos. Eu peguei aquilo na minha mão e disse: é um caju, eu conhecia. Isso aqui é um cajueiro. Eu só conheci a árvore porque eu vi o fruto.
E aqui é a mesma realidade. O mundo só vai ver a nossa fé. Só vai demonstrarmos essa fé. Nós apresentarmos essa fé. E aqui Tiago está dizendo, olha, vamos fazer uma prova. Você vai mostrar, vai provar para mim essa fé sem frutos. E eu, através dos meus frutos, vou mostrar a minha fé. Tiago, assim, ele comprova a sua teoria que uma confissão de fé verdadeira se demonstra por meio de uma vida piedosa. E ele propõe a esse seu opositor algo impossível. Mostrar uma fé que não pode se manifestar, contrapondo-se com os frutos de uma fé que se manifesta. E a única maneira de mostrar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo é pelos frutos. É através de uma mudança de vida. Uma árvore que é em geral conhecida pelos seus frutos, a nossa fé, o Deus que nós servimos, será conhecido pelas nossas obras. Como diz Mateus capítulo 5, verso 16. Que vejam as vossas obras, glorifiquem ao nosso Pai que está no céu. O que Tiago está propondo aqui é que não pode haver fé sem obras. Não podemos achar que o conhecimento que temos de Deus é desvinculado de uma vida de luta contra o pecado, de obediência a Deus, de uma vida piedosa. Uma coisa está ligada à outra. É interessante que, por vezes, vemos aqueles que se dizem mestres agindo sem piedade, sendo orgulhosos, como eram os fariseus. Isso é inconsistente. Isso é inconsistente com aquilo que eles dizem. Se eles são mestres, eles têm que demonstrar isso. Não pelo seu conhecimento, mas pela aplicação desse conhecimento na sua vida. Simon Kistemaker, comenta o Novo Testamento, ele nos dá a seguinte contribuição a respeito disso. Se a fé não está arraigada num coração que crê, então essa fé não passa de uma série de palavras vazias. A primeira contraprova, você vai mostrar a sua fé? Então mostra por meio das suas obras. Como uma árvore frutífera. Como é que nós conhecemos a árvore que dá frutos? Pelos frutos. O Senhor Jesus passa ali didaticamente por aquela figueira. Aquela passagem didática. Ele olha para aquela figueira cheia de folhas. As folhas davam indicação de quê? De frutos. Então ele chega perto daquela que quer pegar e não vê fruto. E aí diz para aquela árvore secar. Por quê? Porque ela estava dando todas as indicações de que era uma árvore frutífera. E que tinha frutos sobre ela. Mas, na realidade ela estava seca de frutos. E a maneira como o Senhor Jesus coloca essa parábola, ele está se dirigindo diretamente aos fariseus, que por fora eram o quê? Pareciam belos sepulcros, cheios de ornamento, mas por dentro havia somente ossos e restos mortais, coisas em decomposição, lixo. A nossa fé, a nossa vida deve demonstrar a fé que temos. E aí Tiago, mais uma vez, ele coloca o seu opositor contra a parede quando diz assim: crês tu que Deus é um só? E a palavra crer aqui está relacionada à fé. Lembra a definição de fé que nós temos? Fé é o quê? É a certeza, ou seja, é crer. Mas é confiar também. É crer em alguma coisa e esse crer leva a uma confiança. É isso? Crês tu que Deus é um só? Tu acreditas? Você tem fé que Deus é um só? Faz o bem. Até os demônios creem. O que é interessante muitas vezes na Escritura, e que está recheado disso entre os apóstolos, é a linguagem irônica que eles usam.
Ou seja, o que seria ironia? Seria falar alguma coisa dando ideia de outra completamente contrária. E eles usam muito isso na Escritura. O apóstolo Paulo usa muito esse recurso literário que é a ironia. É despertar em nós, através daquilo que é básico, aquilo essencial, a incoerência, muitas vezes, das nossas afirmações da nossa vida. E aqui há uma ironia, quando ele diz, você crê que Deus é um só? Muito bem, Satanás também crê. E mais uma vez, Tiago apresenta um argumento, aquilo que ele quer comprovar. Por quê? Porque o monoteísmo era a base da fé judaico-cristã. Se nós olharmos ali para o contexto de Israel, até mesmo no contexto ali dos evangelhos, não existia nação fora de Israel que cria num só Deus. Era um diferencial completo entre a fé cristã ali no Velho Testamento, no período bíblico, no período dos evangelhos, ou seja, a fé dos crentes ali naquele momento e todas as outras religiões. O monoteísmo era uma característica singular e única do povo de Deus. Então dizer que cria num Deus só já colocava você num patamar completamente diferente de todas as outras nações do mundo naquela época. Ele diz, crente que Deus não só o ser, o monoteísmo, que era a base da fé judaica. Ele faz muito bem. Mas os demônios também creem. E tremem. Tiago vai dizer que crer, sem viver em obediência àquilo que crê, é igual à fé do demônio. Não há proveito algum para os demônios saberem que Deus é um só. Por quê? Porque eles são desobedientes, malignos, corruptores. Esse conhecimento só lhes serve de juízo. A Escritura está querendo mostrar que o que fazemos e como vivemos mostra quem nós somos, ou melhor, quem nós servimos. E muitas vezes nós estamos dentro do corpo de Cristo, mas estamos vivendo como se não participássemos desse corpo. Abra Mateus capítulo 6, verso 24 a 34. Nós temos um exemplo clássico aí. Aqui nós vamos perceber como os gentios serviam as riquezas. Olha o que a Escritura diz. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. O Senhor Jesus está falando para o povo judeu. Está falando para os crentes ali, naquele período bíblico, período dos evangelhos. A maneira como eles viviam demonstravam que eles estavam servindo a quem? A Deus ou a Mamon. E qual era a maneira como eles viviam? Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, o corpo mais do que as vestes. E por que, verso 28? Andais ansiosos quanto a vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Verso 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos ou que beberemos, ou como que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Por que os gentios procuravam essas coisas? Porque eles serviam a si mesmos. Eles serviam a Mamon, eles serviam as suas riquezas, eles serviam ao seu bem. E todas as vezes que nós, crentes, estamos vivendo dessa forma, estamos colocando os bens materiais ou qualquer outra coisa primeiramente, antes do reino de Deus, nós estamos servindo não a Deus, mas estamos servindo a outros deuses. E nós estamos, na realidade, servindo a dois senhores, só que estamos aborrecendo um e amando o outro. E como é
ansiosos, quando nós não estamos correndo atrás dos bens materiais, como se essas coisas fossem as coisas mais importantes da nossa vida, e estamos deixando o reino de Deus em segundo plano. É isso que Tiago está dizendo aqui. É dessa forma que nós mostramos a nossa fé. É dessa forma que nós mostramos quem nós estamos servindo. É dessa forma que a nossa fé, se for assim, como a desses homens, não tem proveito algum para a salvação. Porque nós somos justificados pela fé. Somos salvos pela fé. Mas se a nossa fé representa isso, ela não pode salvar. Pois quando nós somos ansiosos, inquietos e preocupados com as coisas do mundo, como se dependessem, como se a nossa vida dependesse exclusivamente dessas coisas, demonstramos que não temos vida como Senhor pelas nossas vidas. Nós não descansamos debaixo da sua providência. Não buscando aquilo que era eterno em primeiro lugar, e deixando que o Senhor acrescente aquilo que é necessário, mas secundário, nas nossas vidas. É isso que o Tiago está querendo dizer. Por quê? Porque é uma vida voltada para essas coisas, para as coisas desse mundo, como daquele homem de Lucas capítulo 12, versos de 3 a 21, que recolhe tudo em seu cerebro, ele está tão preocupado. Muitas vezes nós crentes caímos nessa esparrela, estamos tão preocupados com as riquezas, com os bens materiais, que o nosso coração, todas as nossas forças estão voltadas para isso. Não é que você não possa trabalhar e querer progredir, querer ganhar um bom salário, querer ter muito dinheiro, mas que isso não seja uma ambição pecaminosa, que haja uma proposta, uma ideia piedosa por trás disso. Por que eu não quero ter muito dinheiro? Qual é o propósito? A palavra de Deus já diz que a gente quer ficar rico caindo desse lado. Aquele homem foi chamado de louco, porque ele estava preocupado somente com isso. A vida dele era essa. E o reino de Deus ficava em segundo plano. Quando o Senhor chama a atenção dele, louco, esta noite pedirá a tua alma. O que você tem recolhido? O que você tem acrescentado na sua vida? Entesourado essa ideia da sua vida. Amém, eterno. Sabe como o Tiago chama esses de insensatos? São insensatos. Esses que dizem ter fé e não comprovam, não vivem essa fé. Olha o que ele diz no verso 20. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Ou seja, agora ele vai começar a provar que é, mais uma vez, que é por meio das obras que a fé se manifesta. A fé é anterior às obras, mas as obras se manifestam através, ou melhor, elas manifestam a fé. A fé é dom de Deus. Nós recebemos essa fé ali no momento da nossa conversão, e esse é o instrumento dado por Deus para a nossa salvação. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, no sacrifício de Cristo Jesus. Mas essa fé ela se manifesta pelas nossas obras. E agora ele começa a demonstrar isso de uma forma tão cabal que não há como chegar a uma outra conclusão diferente daquela que ele chega no verso 26.
Porque todos aqueles que agem dessa forma, agem e pensam dessa forma dicotômica, que fé é uma coisa e vida com Deus é outra, que a minha vida com Deus, o meu comportamento é reflexo dessa fé e a manifestação dela. Todos que pensam diferente, ou melhor, agem diferente. Às vezes nós não pensamos isso, mas agimos dessa forma. Eles não revelam bom senso. Porque acham que estão agradando a Deus pura e simplesmente por causa de um conhecimento intelectual que não desce ao coração. Uma fé sem obras é uma fé improdutiva. Uma religiosidade sem vida, sem um coração verdadeiramente voltado para Deus, é uma religiosidade sem valor. É como uma árvore que não produz fruto, como o sal que não pode salgar, como uma lâmpada que não pode ser acesa. E a partir de agora, ele vai provar isso, que fé sem obras é inoperante. De que forma? Mostrando a operação, a ação das obras que demonstram uma fé. Lá no verso 21 até o verso 26, nós temos dois exemplos dessa comprovação. Diz assim: não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. E aqui inicialmente parece algo estranho. Por quê? Porque Abraão é conhecido como o pai da fé. Mas como é que ele foi justificado por obras? Que justificação é essa? E aí nesses versos nós vamos perceber Tiago comprovando que a fé torna-se visível, operante, produtiva, comprovada por meio das obras, por meio das nossas ações, através desses dois exemplos. O primeiro, por Abraão. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Veja como a fé operava juntamente com as suas obras. Um efeito foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz: Abraão creu em Deus e isso foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Olha que interessante. Nós vamos perceber nesses dois exemplos de fé e obras, que essas coisas devem vir juntas. Fé e obras são duas faces de uma mesma moeda, ou seja, da habitação do Espírito de Deus em nós, da salvação de Deus em nós. E o primeiro exemplo que ele dá é de Abraão. Tiago vai nos mostrar que a atitude de obediência de Abraão revelou a sua fé em Deus. Foi as obras de Abraão, ou seja, a atitude de obediência de Abraão que revelou a sua fé. Abram Hebreus, capítulo 11, versos de 17 a 19. Olha o que esse texto diz. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, este mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Em Hebreus capítulo 11, versos 17 e 19, a palavra de Deus diz que pela fé ele ofereceu. Ou seja, só tomamos conhecimento da fé de Abraão quando ele age. Só tomamos conhecimento da fé de Abraão quando ele coloca a sua fé em ação, ou seja, quando ele obedece e confia na palavra de Deus. E é tão interessante nós entendermos esse texto aqui, porque Abraão acreditava que se tivesse sacrificado Isaque, o Senhor haveria de ressuscitá-lo. Essa era a ideia de Abraão. Nós pegamos lá Gênesis capítulo 22, verso 12. Nós vamos perceber, no início dessa narrativa, quando ele sobe com o seu filho ali para o Monte Moriá, ele diz assim para o seu servo, no verso 15, olha, espera aí que a gente vai voltar. Ele sabia que ia voltar com Isaque. Mas na cabeça de Abraão, o Senhor ia ressuscitar. Porque o próprio texto diz que foi o que ele fez. Lá de Hebreus capítulo 11, verso 19. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou.
paz, não é muito fácil. Porque agora sei que temos a Deus. Olha que interessante essa história. O que Deus disse a Abraão? Abraão, vou fazer da tua descendência como as estrelas do céu. E ela vai possuir esse lugar. Aí Abraão diz assim: o Senhor pega o meu servo Damasceno. Ele diz: não, vai ser de ti. Vai ser da tua descendência. Nasce Ismael. E Abraão pensa que ele ali receberia as promessas. Mas ele não. Vai ser de ti. É de Isaac. Isaac nasce. E no decorrer da história fica muito clara a separação de Isaac com relação a Ismael. As promessas estavam sobre Isaac. Percebam que quando Deus diz: Abraão sobe, e Abraão sobe e sacrifica o teu filho, ele sacrifica. Ele ia sacrificar. Por quê? Porque ele sabia que Isaac ia descer. Por que ele sabia que Isaac ia descer? Porque Deus disse para ele, não uma vez, mas várias vezes, confirmando a sua aliança: a tua descendência sairá de ti, será de Isaac. Abraão cria isso. E a atitude de Abraão não foi somente de fé, não foi somente em sacrificá-lo, mas de crer que o Senhor ia fazer aquilo que ele prometeu em Isaac. A atitude de Abraão foi uma atitude de fé. Ele acreditava que Deus ia fazer tudo aquilo que ia fazer com o seu descendente. Então, toda a sua vida gira em torno disso. E aí o texto da Escritura diz assim: agora eu sei que temes ao Senhor. Eu não sabia que ele temia, ele sabia. Essas coisas são escritas para nós. Por que ele diz agora eu sei? Por que o texto da Escritura diz agora eu sei? Antes ele não sabia? Sabia, mas nós não sabíamos. Nós só ficamos sabendo no momento em que ele agiu. No momento em que ele pegou aquele cutelo e no momento em que a sua ação representava a sua fé em Deus verdadeiro. A sua postura e atitude diante da ordem de Deus demonstrava confiança em Deus. Ele demonstrava a sua fé. Ele sabia que o Senhor ia resgatar Isaac, iria ressuscitar, o texto diz da Escritura. Mas não foi isso que o Senhor fez. O Senhor não permitiu que ele sacrificasse o seu filho. É por isso que ele diz assim: vê como a fé, o verso 22, operava juntamente com as obras. A atitude dele foi em função daquilo que ele cria. A confiança que ele tinha no Senhor. A confiança em que Deus ia fazer da forma como ele disse. Ele entregou na mão do Senhor. Ele não sabia o que ia acontecer na cabeça dele. Ele ia matar o filho e o filho ia ressuscitar. O que realmente aconteceu na figura de Cristo Jesus. Por isso que ele diz, figuradamente ali no texto de Hebreus, porque aquilo apontava para Cristo. Se nós formos lá ver o Gênesis capítulo 22, nós vamos perceber que ele proveu um sacrifício no lugar de Isaac, porque Isaac deveria ser sacrificado. Porque Isaac representava Cristo. Isaac representava a igreja, Israel, o povo redimido. Por isso que ele diz, vê como a fé operava juntamente com as obras, com efeito pelas obras que a fé se consumou. Ou seja, através do procedimento dele, que nós tomamos conhecimento da sua fé. Tiago, então, conclui nesse verso 22, que a fé e obras estão unidas. Mas é pela obediência, confiança
e submissão a Deus, ou seja, pelas obras, que a fé se consuma, ou seja, se mostra real. E o verso 23 é muito interessante, porque ele diz assim: e se cumpriu a escritura, qual diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. O texto aqui quer dizer que pela atitude de Abraão em oferecer e obedecer a palavra de Deus, foi comprovada a sua fé, ou seja, naquele momento, Abraão creu em Deus. A escritura se completa, ela se cumpre, porque mostra através da vida de Abraão que ele creu em Deus. Mas o que é interessante com relação a isso, que aqui ele está se referindo a Gênesis capítulo 15, abra aí, Gênesis capítulo 15, verso 5 e 6. E esse é o início da caminhada de Abraão, é quando Deus faz aliança com Abraão e coloca aqueles animais diante dele. Lá no verso 5 e 6 do capítuele 15, então ele diz assim: então conduziu para fora e disse, olha para o céu, contra as estrelas, se é que pode. Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado pela justiça. Ele viu, o Senhor falou e ele creu. Mas quando foi que se tornou evidente para nós que ele creu em Deus? Quando todas as vezes ele demonstrou na sua vida, através das suas ações, confiava no Senhor. É interessante que nós vemos aqui, é isso que o Tiago faz. Ele pega dois momentos distintos da vida de Abraão. Um fato muito anterior ao fato ali do Monte Moriá, e anos depois, com Abraão, com seu filho Isaac. Ou seja, os primeiros momentos da sua caminhada com Deus, e já o nascimento de Isaac. É interessante porque nós podemos entender, então, que a vida de Abraão foi uma vida de fé em Deus. É isso que o Tiago está querendo mostrar. Desde o seu início. Ao longo da sua vida, ele havia demonstrado certeza e confiança em Deus, ao viajar para uma terra prometida, desconhecida. A fazer tudo o que ele fez, direcionado pela palavra de Deus. Por isso ele era um homem de fé. Por isso que ele era o pai da fé. Porque ele demonstrou isso com a sua vida. É a comprovação do que Deus diz a respeito de Abraão. Que Abraão creu em Deus, lá em Gênesis 15, se cumpre agora. Se torna visível que realmente ele creu na palavra de Deus com relação a seu filho Isaac. Mas Tiago não para por aí. Tiago vai mostrar uma outra atitude de uma outra pessoa que também mostrou a sua fé por meio das suas obras. Verificai, verso 24, que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Porque Abraão foi justificado por fé. Mas essa fé se demonstrou através das obras. De igual modo, verso 25, não foi justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. E a atitude de Raabe foi uma atitude gerada por fé. E o que ela fez? Qual foi a obra que ela fez? Ela acolheu os espias e os fez partir em paz, porque temeu a Deus. Abram Josué, capítulo 2. Josué, capítulo 2. Verso de 9 a 11. Olha o que diz o texto da Escritura. Josué, capítulo 2, verso de 9 a 11. Vou ler o verso 8. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. Ele disse: bem sei que o Senhor nos deu esta terra, e que o pavor que infundiu caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de nós, quando saís do Egito, e também o que fizeste aos reis dos amorreus, Sehon e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais
há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Percebam que a atitude de Raabe em acolher os espias foi de temor a Deus, como aquelas parteiras hebreias, que temeram ao Senhor e não sacrificaram e não mataram as crianças que nasciam ali no Egito. Porque temeram a Deus. A atitude dela dependeu do temor que ela tinha a Deus, ou seja, da fé demonstrada aqui por meio de Raabe. Ela poderia ter entregado os homens, aqueles homens, mas ela não fez. Por quê? Porque temeu ao Senhor e tratou esses homens com misericórdia. O que os amorreus não fizeram, o que os egípcios não fizeram. Por quê? Porque eles não temeram ao Senhor. E por causa dessa sua ação, ela foi justificada. Por quê? Porque a sua ação mostrava a sua fé. Essa palavra aqui, nós temos aqui em Tiago, justificada, vem do original, que significa evidenciar alguém que é justo. Pronunciar ou declarar alguém justo. Eles foram justificados. Tanto Abraão quanto Raabe, pela fé que foi manifestada. Não foi uma posição de fé vazia. Não foi só um dizer eu creio em Deus. Ela disse que todos ali estavam desmaiados. Que todos ali estavam com medo. Mas dentro da casa dela chegam homens para fazer o quê com aqueles homens de Deus? Para matá-los. O que ela faz? Diferente de todos os outros. Ela os guarda, porque temeu ao Senhor. Porque sabiam que eles eram enviados de Deus. Porque ela teve fé. Nós abrimos Hebreus capítulo 11. A chamada galeria da fé. Não é nada mais, nada menos que a galeria das obras. Por quê? Porque nós vamos ver isso. Chamado de galeria da fé, por quê? Porque temos homens aqui declarando a fé em Cristo Jesus através de palavras vazias? Não. Porque nós temos homens aqui declarando a sua fé, que já declararam através das suas palavras, como os amigos de Daniel. Fica sabendo, ó rei, que nós não vamos agir assim. E quando Nabucodonosor diz assim, quem é o Deus que vai livrar você? Olha, eu não vou discutir sobre isso, você já conhece, você já tem provas desse Deus. Eu não preciso mais falar sobre isso. Nabucodonosor conhecia Deus. Ele sabia do poder de Deus, ele reconheceu isso. Por mais que esse reconhecimento não trouxesse conversão no coração dele, mas ele reconheceu que Deus era Deus sobre todos os deuses. E por causa da fé que eles tinham, eles disseram aquilo que eles disseram. A fé deles gerou aquele comportamento. Por isso que ele diz, perceba que eles foram justificados por obras. Por quê? Porque demonstraram a sua fé através das suas obras. Não é uma justificação por obras como o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos. Completamente diferente. São aquelas obras que acompanham uma vida verdadeiramente transformada pelo poder de Deus. Por isso que a galeria da fé é também a galeria das obras. Porque o que nós estamos vendo aqui é a vida de homens e mulheres que mostraram a sua fé por meio das suas obras no decorrer de suas vidas, demonstrando certeza e confiança em Deus. Hebreus capítulo 11, verso 24. O que faz o homem abandonar uma vida de luxo e riqueza para viver na pobreza e sendo perseguido, como foi Moisés? Pela fé, Moisés, quando já homem,
recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Por que ele fez isso? Por causa da sua fé. Mas percebam que Moisés aqui não está dizendo: olha, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus. Como esses homens estavam dizendo ali em Tiago: eu tenho fé, mas não mostram isso pelas suas obras. Moisés estava mostrando a sua fé através do seu comportamento, ou seja, de abandonar aquelas coisas que sejam transitórias nesse mundo por causa daquilo que é mais excelente. E aí, por causa disso, viver nesse mundo perseguido e maltratado, ao invés de usufruir dos prazeres transitórios do pecado. O que faz um homem, Hebreus capítulo 11, versos de 8 a 10, sair de um lugar onde estava bem estabelecido para receber um lugar em herança sem saber onde ia? A terra de Ur, da onde sai Abraão, eram lugares, extrema tecnologia na época, a gente pode dizer assim, era um lugar extremamente avançado, onde se tinha tudo. Era um lugar próspero. A gente pode ver isso naquele livro da Melhoramentos. Esqueci o nome desse livro. Eu vou me lembrar. Que é um homem que escreve para comprovar que Deus não existe. E ao final do livro, fazendo pesquisas arqueológicas ali na região da Palestina e contrapondo a Bíblia com seus descobrimentos, ele percebe que a Bíblia tinha razão, e esse é o nome do livro, e a Bíblia tinha razão. Por que o homem sai dessa situação de conforto para andar peregrino? Verso 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamento, a qual Deus é o arquiteto e fundador e edificador. O que faz o homem agir dessa forma? A sua fé. A sua fé. O que faz então homens subjugarem reinos? Homens como Sansão e como muitos outros ali nos Juízes, fracos, débeis, fechar bocas de leões, serem torturados, escarnecidos, provados, mortos, maltratados, afligidos, quando poderiam nada disso viver. O que faz um homem agir ou viver dessa forma? Como nós vemos lá em Hebreus capítulo 11, 32 em diante, e que mais direi, certamente me faltará o tempo necessário para me referir ao que é a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Samuel, dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição, outros passaram pelas provas de escárnio, açoites, algemas, apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos amplos da terra. Todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Por que viver dessa forma? Por quê? Por causa da sua fé. Queridos, Tiago está falando da igreja. Porque nós corremos o risco de sermos como os fariseus,
de achar que o nosso conhecimento de Deus nos é suficiente, não exigindo de nós uma vida de piedade e devoção. E aí podemos nos lembrar do que o Senhor Jesus fala em Apocalipse capítulo 2, verso 4. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende, volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti, moverei do seu lugar no teu candeeiro. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. A igreja de Éfeso era uma igreja que foi abençoada pela palavra. Homens nomináveis passaram por aqui. Timóteo, João. A teologia ali, o conhecimento da palavra ali, foi dado com toda a perseverança, com todo o empenho, com todo o compromisso. Mas a igreja abandonou sobre o meu amor. Ficou muito na letra e esqueceu que a letra ela tem que descer para o coração. Tiago está falando isso à nossa igreja, está falando a nós. De não nos acomodarmos em nossa vida cristã ao ponto de não produzirmos frutos. E nós estamos sendo avisados que essa é a nossa tendência aqui apresentada. Velhos da vida cristã, achando que temos é o suficiente para nós, e deixamos de crescer na graça de Deus, de pensar além do que realmente somos, e não corremos para as fontes da água da vida, a fim de reparar o nosso coração no mal. O perigo de achar que não podemos cair nesse erro. Muitas vezes nós achamos isso por causa do tempo de crente. Nós não demonstramos a nossa fé. Sabemos muito bem decorar os textos bíblicos, conhecemos os 10 mandamentos, até a ordem do texto bíblico. Nós somos grosseiros com nossos irmãos, filhos e esposas. Estamos sempre nervosos. Respondemos as pessoas de forma grosseira, falamos palavrão. Não nos guardamos da nudez que nos é apresentada constantemente, com pornografia, que está em todo lugar. Somos impiedosos, sem misericórdia com as pessoas mais próximas. Fazemos tudo para ganhar dinheiro sem trabalhar. Não lutamos até o ponto de resistir até o sangue, como diz a Escritura lá em Hebreus capítulo 12. Ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Olhamos para a Escritura e só conseguimos ver a luta do Evangelho que representa a perseguição. Mas não vemos a luta contra o pecado, que representa uma oposição, um desejo maligno do nosso coração. O problema é que nós podemos estar vivendo desse jeito, sem percebermos, sem notarmos, dizendo que temos fé, mas nossas vidas não demonstram essa fé. Nós passamos por situações que exigem de nós confiança em Deus. Nós não confiamos em Deus, nós murmuramos. Murmuramos porque achamos que a nossa vida deveria ser conduzida de forma diferente. Passamos pelo período de morte, de parentes, de irmãos, até a nossa. E nesse momento nós fraquejamos. Calvino vai dizer que a fé serve para isso. Para nesses momentos de dificuldade, o primeiro pensamento que vem é um pensamento contrário. Onde está Deus? Poxa, o Senhor me abandonou? E aí o crente, naquele momento, ele vai pegar aquela seta, ele dá do falar do marido, e vai usar o seu escudo da fé. A palavra de Deus diz que meu pai e minha mãe me abandonaram, o Senhor jamais me abandonará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não deveria mal algum, porque o Senhor me acolheu. É a minha fé que nesse momento vai
essa fé vai gerar em mim uma confiança no Senhor. Tiago vai dizer que essa fé sem obras é morta. As pessoas que estão mais próximas de nós, elas podem atestar fielmente sobre a nossa conversão. Quando esses que estão próximos olham para nós e dizem todas as limitações e fraquezas que nós temos, que apesar delas, nós temos claras demonstrações da graça de Deus permanente em nós. Pode ser até ainda que esses frutos não sejam permanentes em nós. Porque quem convive conosco é mais difícil errar. Eles podem errar. Mas quando esses afirmam, não veem em nós essa graça permanente, é porque ou estamos vivendo cegamente o nosso pecado, ou não estamos nos dando conta de que realmente nós não somos aqueles que pensamos ser. Somos uma árvore destituída de frutos. Eu acho que a melhor avaliação é a avaliação individual. Tiago vai chamar a igreja, nós, a experimentarmos a nossa fé. É isso que ele está querendo dizer. A produzir frutos em nossas vidas. Demonstrem que temos uma fé viva. Não é uma coisa somente de palavra, como diz Calvino. O evangelho é um evangelho de língua, mas de vida. E Tiago vai dizer lá no capítulo 1, verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Queridos, esse debate aqui que Tiago faz com seus oponentes é muito propício agora. Deve despertar em nós uma desconfiança do nosso próprio coração. Muitas vezes estamos vivendo o Evangelho superficialmente. Eu sempre digo que nós somos filhos desse mundo, filhos da nossa época. Não tem como nós fugirmos disso. Muitas vezes produzimos aquilo que representa o nosso tempo. Não somente a questão do conhecimento, mas a filosofia de vida. E todo o tempo nós somos confrontados pela palavra de Deus, a refletirmos sobre isso, como Paulo fala, a transformar a nossa mente, o nosso pensamento, para não sermos confundidos com isso, para exercitarmos a nossa fé. E o exercício da nossa fé é a obediência à palavra de Deus. É muito fácil para nós dizermos, nós somos cristãos, nós somos do Senhor, mas na prática, a maneira como eu me relaciono com o dinheiro, a maneira como eu me relaciono com o meu cônjuge, a maneira como eu vejo a minha vida, como eu conduzo a minha família, a minha própria vida. É dessa forma que eu vou mostrar realmente a minha fé. Eu posso dizer uma coisa e viver outra. Isso é o grande problema da nossa era, até mesmo no meio cristão. Dizemos uma coisa e vivemos outra. Essa fé que é representada por essa dicotomia, ela não salva. E a conclusão de Tiago é que assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que vive em nós,
pode gerar em você. Quem gera isso em você é o Espírito Santo. Às vezes, quando nós olhamos para nós não temos aquele comportamento que deveríamos ter. Aquele amor pela palavra de Deus que nós devemos apresentar. A única coisa que temos que fazer é recorrer ao Senhor. Nos ajoelhar e pedir para que o Senhor haja no nosso coração, transforme o nosso coração, para sermos, para que o nosso coração seja de todo do Senhor. É como ali em Mateus capítulo 7 diz, se um filho pedir pão, o pai não vai dar uma pedra ou uma corda. É por isso que ele diz, nós devemos pedir o Espírito Santo, que ele nos dá liberalmente. Quando percebemos que a nossa vida não está de conformidade com aquilo que pregamos, ou com aquilo que cremos, precisamos nos dobrar diante do Senhor, clamar pela sua misericórdia, para que Ele torne realidade a fé que Ele plantou no nosso coração. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, queremos te pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Que estejamos sempre vigiando, Senhor Deus, e olhando para dentro dos nossos corações, clamando ao Senhor, para que a nossa fé seja uma fé viva, Senhor, e evidente. Não porque orgulhosamente queremos mostrar ao mundo, mas porque temos a necessidade, Senhor Deus, de vivermos a fé cristã em todo o seu âmbito, de forma profunda e profusa em nossas vidas. Fica conosco, Senhor, fica com a tua igreja, Senhor. É o que nós pedimos. Nos leva para os nossos lares em paz. É o que nós pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus.